Nenhum outro continente da Terra é tão repleto de controvérsias e mistérios quanto a América do Sul. Contudo, algumas coisas não podem ser negadas pelo simples fato de serem comprovadamente atuais, tais como as enormes cidades construídas com blocos de pedras pesando mais de 100 toneladas cada, imensos complexos de túneis e cavernas cuja extensão excede qualquer medida, incríveis tesouros de ouro, além da imaginação mais fértil, cidades e pirâmides perdidas, ligeiramente sinuadas por entre a espessa vegetação das florestas, artefatos anacrônicos e geograficamente impossíveis de existir, que desafiam qualquer explicação racional, além de intrigantes lendas que transformam as mais avançadas histórias de ficção científica em um simples conto de fada. A questão é como, quem, quando e por que a da civilização antiga e da tecnologia existente na América do Sul. Vai. Como surgiu a civilização asteca? O povo que chama de asteca chamava a si mesmo de mexica. Era um povo mesoamericano. E os astecas, eles deixaram a região de origem por volta do século XII. E assim eles iniciaram sua viagem para o sul. Após uma longa caminhada, eles teriam chegado ao vale de Anahuac, que é o atual Vale do México, que era bastante fértil, e ocuparam as ilhas ao oeste do Lago Texcoco, pois ao lado leste elas já eram habitadas. Tinham as Chinampas, que eram ilhas artificiais feitas pelos próprios astecas, que eles construíram para que tivessem terras férteis, e eles eram caracterizados principalmente pela sua agricultura. Vale ressaltar que também existia o calendário asteca, que era também conhecido como Pedra do Sol. Esse calendário era baseado no ano solar, sendo assim ele possuía 365 dias. O calendário asteca possui várias semelhanças com o calendário maia, embora não se pareça com o calendário, se denomina assim. E ele tem 18 meses e 20 dias, não é? Sim. A religião deles era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Os deuses eram os deuses da natureza, como a chuva, o sol, o trovão. A escrita era representada por símbolos e também por desenhos. Eles desenvolveram diversos conceitos matemáticos e astronômicos. Na arquitetura, os astecas faziam esculturas de diverso tamanho sobre principalmente temas religiosos e temas da natureza. Os artistas captavam a essência do que queriam retratar e faziam obras com grande riqueza de detalhes. Deuses, sacerdotes, reis eram exemplos de algumas das esculturas que eles faziam. Essas são as esculturas maiores, já as menores eram mais animais e coisas simples do dia a dia deles. Também tinham as danças, músicas e cantos astecas, que eram realizados em diversas atividades de caráter religioso, por exemplo, casamento e festas que eram realizadas naquela época. As pinturas astecas, que é a arte deles, eram feitas em paredes de templos, tecidos ou potes de cerâmica. Os artistas representavam cenas do cotidiano, batalhas, rituais e as imagens de personagens importantes do Império. Os astecas, eles também se destacam na construção de templos, pirâmides e outros tipos de prédios. Esses templos e pirâmides eram utilizados para cultos religiosos e sacrifícios humanos. Sobre os sacrifícios, nenhuma outra civilização se dedicou tanto a aprimorar o sacrifício religioso quanto os astecas. Para eles, os deuses se sacrificavam todos os dias para manter o mundo funcionando. Em agradecimento e para garantir que o planeta continuasse inteiro, eles matavam pessoas em grandes quantidades e de um modo violentos. Os templos eram construídos para facilitar o processo. As pirâmides tinham uma área plana, de pedra, no alto, onde as pessoas eram mortas, e canaletas na lateral da escada para o sangue correr para baixo. O ritual era acompanhado por toda a população da cidade. Eles ficavam dançando e bebiam, e tinha pessoas que estavam tão nessa vibe assim que elas mesmas se ofereciam para ser sacrifício. Elas ofereciam
partes do corpo delas, orelhas, as mãos e até partes genitais. Como elemento-chave do ritual religioso, era tirado o coração e era colocado nas mãos dos deuses. Havia 18 tipos de rituais diferentes. Por exemplo, no final do inverno, eles pegavam as crianças, colocavam em cima da torre e faziam elas chorarem para garantir que iam ter chuva durante o ano. Eles tinham um governo teocrático e eram divididos em classes sacerdotes. O governador era o Montezuma. E em 1325, os astecas ou mexicas fundaram a cidade de Tenochtitlan. A primeira construção da cidade foi o templo ao redor do qual construíram-se casas, palácios e mercados. Depois de tudo isso, depois de tudo que eles fizeram, como que eles sumiram? O que aconteceu? O Império Azteca ele começou a ser destruído em 1519 com as invasões espanholas. Os espanhóis dominaram os astecas e tomaram grande parte dos objetos de ouro dessa civilização. Não satisfeitos, ainda escravizaram os astecas, forçando-os a trabalharem nas minas de ouro e prata da região. Em 1521, os espanhóis dominaram o poder, colocando fim aos 200 anos do Império Azteca. Montezuma fez o que podia, mas ele não aguentou. A dignidade recebeu muito bem em Tenochtitlan. E este foi nosso trabalho Sobre os astecas.